Você já percebeu como algumas pessoas parecem alcançar alturas inimagináveis, enquanto outras permanecem presas no mesmo ponto, como se houvesse uma força invisível as impedindo de avançar? A diferença raramente está na sorte, no talento ou nas oportunidades. Ela pode ser resumida em uma única palavra: disciplina. A disciplina é a energia silenciosa que sustenta toda conquista verdadeira. Ela é o impulso invisível que te faz seguir em frente mesmo quando a vontade some. É o que te arranca da cama nos dias frios, o que te faz manter o foco quando tudo ao redor tenta te distrair. Ela quem transforma metas em resultados, ideias em realizações, sonhos em fatos concretos. A disciplina é o motor que rompe com a inércia da procrastinação. Ela constrói hábitos, cria rotinas e molda o caráter daqueles que se recusam a desistir. Por trás de cada feito grandioso, há sempre uma base sólida feita de esforço constante e repetição paciente. A disciplina não é apenas uma virtude, ela é a chave que abre as portas do seu verdadeiro potencial. Quando você domina essa força, algo muda profundamente dentro de você. A mente se torna mais estável, as emoções mais equilibradas e a vida mais organizada e direcionada. Com ela, você conquista o controle que tantos buscam fora, mas que, na verdade, nasce de dentro. Nos próximos minutos, você vai entender o que diferencia o comum do extraordinário. Vai descobrir o que realmente sustenta os maiores nomes da história. Líderes, atletas, inventores, pensadores. Porque por trás de todos eles existe sempre a mesma força invisível, a disciplina. Ao longo da minha jornada, estudando figuras que moldaram o mundo, notei algo em comum entre elas. Não foi sorte nem genialidade, foi consistência. Uma disciplina firme, inabalável, quase inquebrável. Pense em Henry Ford. Quando sonhou em criar um veículo sem cavalos, foi ridicularizado. Chamaram-no de sonhador, de louco, de ingênuo, mas Ford não desistiu. Sua disciplina o mantinha de pé, mesmo quando tudo dizia pare. Todos os dias ele acordava com clareza de propósito. Cada crítica era transformada em combustível, cada fracasso em lição. Enquanto o mundo zombava, ele continuava pacientemente construindo o futuro. E quando o mundo finalmente percebeu, o impossível já tinha virado realidade. O mesmo aconteceu com Thomas Edison, símbolo máximo da persistência disciplinada. Certa vez ele disse: o gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. Essa frase não era apenas uma metáfora, era sua filosofia de vida. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir criar a lâmpada elétrica. Mas para ele, cada tentativa não era um erro, e sim um passo a mais em direção à solução. Não foi talento que o sustentou, foi disciplina, a dedicação diária, a coragem de tentar de novo, a capacidade de seguir quando todos já teriam desistido. E quando finalmente sua invenção acendeu, ele não iluminou apenas um cômodo, iluminou o mundo inteiro. A disciplina, ao contrário do que muitos pensam, não é uma prisão, ela é liberdade. A mais poderosa forma de liberdade que existe. Ela te dá a capacidade de agir com clareza, mesmo quando a emoção desaparece. É fácil agir quando a motivação está alta, quando tudo parece inspirador. Mas as grandes vitórias são forjadas justamente nos dias sem brilho, nos dias em que a vontade some. Disciplina não te prende, ela te liberta. Ela coloca ordem no caos, te dá direção e foco para ir além do que parecia possível. Sem disciplina, o talento é apenas uma promessa vazia. Sem disciplina, a inspiração morre no papel. Mas com ela, até o mais simples dos começos pode se transformar em algo grandioso. Pessoas comuns, quando consistentes, superam as mais talentosas sem comprometimento. Talvez você esteja se perguntando como eu posso desenvolver essa força dentro de mim. A resposta é simples, mas exige comprometimento. Comece com pequenas metas. A disciplina não nasce de grandes gestos, e sim de pequenas repetições diárias. Estabeleça objetivos claros, concretos.
Defina um propósito que realmente te mova e visualize o que deseja alcançar. Essas imagens mentais se tornarão sua bússola. Crie hábitos conscientes que sustentem seus planos. Cumpra o que promete a si mesmo, mesmo nas pequenas coisas. Cada vez que honra um compromisso pessoal, você reforça sua confiança interna. E essa confiança, com o tempo, se transforma em autodomínio. Mantenha-se em ambientes que alimentem essa força. A disciplina é mais fácil de cultivar quando você está cercado de pessoas focadas, inspiradas, determinadas. A energia delas vai te impulsionar. Da mesma forma, ambientes caóticos e distraídos drenam sua vontade. Escolha com sabedoria onde e com quem investe sua energia. E nunca se esqueça, disciplina não pode ser imposta. Ela nasce de dentro. É uma decisão íntima, silenciosa, pessoal. Quando você escolhe viver com disciplina, você ganha algo que poucos têm: poder sobre si mesmo. E esse poder te permite ultrapassar limites, vencer obstáculos e conquistar o que parecia inalcançável. Faça da disciplina sua companheira constante. Transforme-a em sua bússola. Com ela, cada dia comum se torna uma etapa de crescimento. Com ela, até os momentos de incerteza se tornam oportunidades de fortalecimento. A vida é feita de altos e baixos. Todos enfrentam quedas, perdas, frustrações. Mas para o disciplinado, esses momentos não são o fim. São treinamentos. Eles moldam o caráter, aprimoram a coragem, fortalecem a fé. A disciplina não elimina os problemas, mas muda a forma como você os encara. Ela transforma obstáculos em degraus. Pense em Abraham Lincoln. Antes de ser presidente, enfrentou falências, derrotas eleitorais, críticas e humilhações. Muitos teriam desistido. Ele não. Lincoln entendia que o fracasso era apenas um capítulo, não o livro inteiro. Sua disciplina o manteve de pé. Ele estudava, observava, ajustava o rumo, tentava de novo. E foi essa firmeza que o levou a se tornar um dos maiores líderes da história, guiando seu país nos tempos mais sombrios. A resiliência sustentada pela disciplina é o segredo de quem floresce mesmo nas tempestades. Ela é a força que te levanta quando o mundo tenta te derrubar. Ela impede que quedas momentâneas se tornem derrotas permanentes. Quando a dor chegar, e ela sempre chega, lembre-se, cada desafio carrega um ensinamento oculto. A disciplina te ajuda a enxergar além da dor, a extrair sabedoria da dificuldade. E quando você começa a olhar para os problemas com esse novo olhar, algo muda completamente. Você deixa de perguntar por que isso está acontecendo comigo e passa a perguntar o que posso aprender com isso. Essa simples mudança de mentalidade transforma o sofrimento em crescimento. A disciplina te ensina a fazer perguntas poderosas. O que essa situação está tentando me ensinar? Como posso sair disso mais forte? De que forma essa experiência pode me transformar? Quando você começa a viver com essa mentalidade, cada dificuldade se torna um professor. Cada fracasso, uma aula. E cada dor, uma oportunidade de evolução. Disciplina é o que te permite seguir em frente quando tudo parece ruir. Ela te dá força quando o mundo tenta te fazer parar. E, acima de tudo, ela te transforma. Até o ponto em que você já não depende de motivação para agir, mas age por propósito. Existe uma verdade simples e poderosa. Ninguém pode ir além do que acredita ser capaz de alcançar. A autoconfiança não é um detalhe. É o alicerce sobre o qual se constrói qualquer forma de sucesso duradouro. Antes de comandar situações, antes de liderar pessoas, é preciso dominar a própria mente. E esse domínio começa com fé. Fé em si mesmo, fé no seu propósito, fé de que aquilo que você carrega dentro é suficiente para mudar o mundo ao seu redor. Veja o exemplo de Thomas Edison novamente. Ele fracassou milhares de vezes e, mesmo assim, jamais duvidou de sua missão. Cada erro o aproximava da resposta certa. Ele acreditava com tanta firmeza no próprio destino que nenhuma falha era capaz de abalar sua convicção. E essa fé, sustentada por uma disciplina constante, o transformou
em um dos maiores inventores da história. Entenda isso, fé e disciplina são forças irmãs. A fé é a visão, a disciplina é a ação. Sem disciplina, a fé é apenas um sonho distante. Sem fé, a disciplina é apenas esforço sem direção. Mas quando as duas caminham juntas, tornam-se uma energia imbatível. Uma energia capaz de mover montanhas. Edison não apenas acreditava em seu propósito, ele moldava cada dia ao redor dessa crença. Organizava seu tempo, seu ambiente e seus pensamentos com precisão. Cada minuto de trabalho era uma oração silenciosa àquilo em que acreditava. Seu foco era tão absoluto que parecia impossível detê-lo. E é exatamente essa união entre fé e disciplina que separa os grandes realizadores de todos os outros. Você também precisa cultivar essa força dentro de si. Repita para si mesmo todos os dias, com convicção: eu tenho capacidade, eu sou merecedor, eu vou conquistar meus objetivos. Essas não são palavras vazias, são sementes. Cada vez que você as planta, está construindo o jardim da sua mente. E com o tempo, esse jardim floresce em confiança, coragem e clareza. Mas cuidado, a dúvida é traiçoeira. Ela entra silenciosa e rouba seus sonhos. Ela questiona seu valor, distorce sua visão e sabota seus passos. Por isso, trate seus pensamentos com zelo. Proteja sua mente como quem protege um tesouro. Recuse qualquer ideia de fraqueza. Substitua imediatamente cada pensamento limitante por declarações de poder, direção e competência. A mente disciplinada é como um guerreiro em constante treinamento. Ela se fortalece na repetição, na prática e no foco. Aquilo que você pensa com frequência se torna sua crença. Suas crenças determinam suas atitudes, e suas atitudes definem o seu futuro. Já estive diante de homens e mulheres que construíram fortunas, que influenciaram nações e que começaram sem nada. O que todos eles tinham em comum não era sorte, era convicção. Eles acreditavam antes que o mundo acreditasse. Mantinham-se firmes mesmo quando eram ridicularizados, ignorados ou desacreditados. E com o tempo, essa fé inabalável atraiu para suas vidas as pessoas certas, as oportunidades ideais e as circunstâncias exatas para transformar visão em realidade. Mas é importante compreender, fé sem disciplina é ilusão. Sonhar é fácil, construir exige ação. A disciplina é o que dá corpo à crença, o que transforma ideias em resultados, o que torna o invisível visível. Por isso, acorde cedo. Organize seu dia com intenção. Alimente sua mente com conteúdo que te fortaleça. Cerque-se de pessoas que te puxem para cima. E quando o fracasso aparecer, porque ele vai aparecer, não se revolte. Abrace o erro como um professor. Reforce sua crença com ainda mais intensidade. Lembre-se, o sucesso raramente pertence ao mais talentoso. Na maioria das vezes, ele é conquistado pelo mais persistente. E a persistência nasce da fé, consolidada pela disciplina. Acredite em você com toda a força que puder reunir. E discipline-se como se a sua vida dependesse disso, porque de fato depende. O destino é moldado todos os dias, nas pequenas escolhas, nos hábitos que você repete, nas promessas que cumpre. Quando fé e disciplina caminham juntas, não há objetivo fora do alcance. A paixão é o centro desse processo. Ela é o fogo que alimenta a disciplina e dá sentido à perseverança. Muita gente busca respostas em fórmulas, segredos e atalhos, como se o sucesso estivesse escondido em algum lugar distante. Mas o maior dos segredos está bem diante de você, a sua paixão. É ela quem define o rumo. É dela que nasce uma disciplina natural, leve e duradoura. Pense em Ludwig van Beethoven, um dos maiores gênios da música. Perdeu algo que para um compositor é tudo, a audição. Para muitos, aquilo seria o fim. Mas para ele, foi o recomeço. Mesmo sem ouvir, ele continuou compondo. Por quê? Porque a música não era apenas o que ele fazia, era quem ele era. Ela vivia dentro dele. E sua paixão o guiava, mesmo em meio ao silêncio. A disciplina de Beethoven não nascia da obrigação, mas do amor. Ele não se forçava a continuar. Ele simplesmente não conseguia parar.
Sua paixão transformava o esforço em prazer, a dificuldade em oportunidade, o impossível em beleza. Quando alguém encontra aquilo que ama de verdade, a disciplina deixa de ser peso e passa a ser prazer. O mundo costuma retratar a disciplina como algo rígido, cansativo, quase doloroso. Mas isso só acontece quando você está trilhando um caminho que não é o seu. Quando o seu propósito está alinhado à sua paixão, o esforço se torna leve. O trabalho se transforma em expressão. A rotina vira arte. Já conversei com pessoas de todas as áreas: empresários, artistas, trabalhadores, sonhadores, e percebi algo comum entre os que realmente prosperam. Todos alinharam o que fazem com o que amam. Eles não apenas se dedicaram, eles colocaram emoção, alma e sentido em cada ação. Isso fez toda a diferença. Então eu te pergunto, o que toca o seu espírito? O que você faria mesmo sem recompensa, sem aplausos, apenas porque sua alma pede? Essa resposta guarda o mapa do seu destino. E quando você a descobrir, sua missão será cultivá-la todos os dias. Quando a disciplina nasce da paixão, ela ganha ritmo. Você acorda cedo não por dever, mas por desejo. O cansaço deixa de ser fardo e se transforma em combustível. A jornada se torna sagrada. O artista que se perde nas horas pintando, o escritor que escreve madrugada adentro, o inventor que se esquece do tempo enquanto cria, todos eles vivem a mesma verdade. O amor pelo que fazem alimenta sua disciplina. E essa disciplina, por sua vez, sustenta o amor. É um ciclo perfeito. Se hoje você se sente cansado, desmotivado ou perdido, talvez o problema não seja falta de disciplina. Talvez seja falta de conexão com a sua paixão. Porque quando o coração arde, o corpo segue. Quando o propósito é forte, a mente encontra energia. Reconecte-se com o que te move. Redescubra aquela chama que fazia o tempo parar, que transformava esforço em prazer, que te fazia acreditar no impossível. E quando reencontrar essa chama, reorganize sua vida em torno dela. Crie hábitos que alimentem sua paixão. Faça de cada manhã um ritual de propósito. Cerque-se de pessoas que compartilhem da mesma vibração, que te inspirem e te elevem. E, acima de tudo, dedique-se com amor, como se estivesse construindo algo mais valioso que ouro. Porque de fato está. Os obstáculos não desaparecem quando você vive sua paixão, mas eles mudam de significado. Deixam de ser inimigos e passam a ser aliados. Desafiam, mas também fortalecem. Cada obstáculo revela algo novo sobre quem você é. E cada superação aprofunda sua conexão com o que ama. Quando paixão e disciplina se unem, a grandeza deixa de ser um acaso e se torna uma consequência. A excelência nesse ponto é inevitável. Vamos olhar agora para a vida de Benjamin Franklin, um dos maiores símbolos de disciplina e autodesenvolvimento que o mundo já conheceu. Franklin nasceu em circunstâncias humildes, com recursos escassos e quase nenhuma educação formal. Mas ele tinha algo que muitos não tinham: uma curiosidade insaciável e uma determinação inabalável para evoluir. Enquanto outros se acomodavam às limitações, Franklin decidiu transformar cada dia em uma oportunidade de aprendizado. Carregava livros por onde ia, estudava idiomas no tempo livre, experimentava, escrevia, observava e aprimorava suas ideias continuamente. Ele compreendia que o conhecimento não é algo fixo, é vivo, dinâmico, em constante transformação. E para acompanhar essa evolução, era preciso ter disciplina. Franklin não esperava por momentos de inspiração, ele os criava. Tinha uma rotina rigorosa, mas não inflexível, feita para servir ao crescimento e não para aprisioná-lo. Todas as manhãs se perguntava: o que posso fazer de melhor hoje? E todas as noites refletia: o que aprendi com o que vivi? Essa prática diária, simples e poderosa, o transformou em uma das mentes mais brilhantes da história. Ele provava com sua própria vida que o sucesso não é um evento, e sim um processo contínuo. Um processo que exige constância, reflexão e ação disciplinada. A mente é como um músculo. Se não for exercitada, enfraquece.
A disciplina é o que mantém a mente viva, afiada e preparada para lidar com as mudanças inevitáveis do mundo. Aprender não é um ato ocasional, é uma escolha diária. E essa escolha define quem você se torna. Não importa se você é artista, empreendedor, professor ou trabalhador. O dia em que parar de aprender será o dia em que começará a se afastar do seu potencial. A estagnação é o início do declínio. E é a disciplina que impede que isso aconteça. O aprendizado constante não é feito de grandes saltos, mas de pequenos passos firmes. Cada livro lido, cada ideia refletida, cada experiência analisada, tudo se soma. Assim como juros compostos transformam centavos em fortunas, os aprendizados diários transformam simples pessoas em mentes extraordinárias. Por isso, faça do aprendizado um hábito natural, como respirar. Reserve momentos todos os dias para absorver algo novo. Leia, ouça, observe, estude. Mas, acima de tudo, aplique o que aprendeu. A sabedoria não está em acumular conhecimento, e sim em transformá-lo em prática. O mundo muda a cada segundo. Novas ferramentas, ideias e modelos surgem o tempo todo. Quem não se adapta fica para trás. Mas quem se disciplina para crescer, se renova, se expande e permanece relevante. É isso que diferencia os líderes dos seguidores. Os líderes aprendem enquanto os outros reclamam, observam enquanto os outros julgam, agem enquanto os outros duvidam. E quando o futuro chega, já estão prontos, porque o construíram dia após dia, com disciplina. A disciplina é a ponte entre quem você é e quem você pode se tornar. Ela te conduz a horizontes mais amplos de entendimento. Ela te ensina a enxergar padrões, a antecipar oportunidades e a agir com sabedoria. Com ela, sua mente floresce, suas escolhas melhoram e suas possibilidades se multiplicam. Pense em sua mente como um jardim. O que você planta e alimenta nela todos os dias é o que determinará o tipo de fruto que colherá amanhã. O aprendizado disciplinado é o solo fértil, onde a grandeza cria raízes. E isso nos leva a outro ponto essencial, a disciplina diante da mudança. A vida é movimento. Nada permanece igual por muito tempo. Planos mudam, pessoas mudam, circunstâncias se transformam. E é justamente aí que muitos desmoronam, porque resistem ao inevitável. Mas o disciplinado não teme a mudança. Ele se prepara para ela. Ele entende que toda transformação traz consigo uma nova chance de crescimento. Pense nas revoluções econômicas e tecnológicas do século passado. Enquanto muitos perderam tudo, alguns poucos prosperaram. Por quê? Porque cultivaram a capacidade de se adaptar com rapidez, mantendo o propósito firme, mas ajustando o caminho sempre que necessário. Essa é a marca da adaptabilidade disciplinada. A serenidade em meio ao caos, a clareza em meio à confusão, a coragem diante do desconhecido. A mudança não é o inimigo. O medo da mudança é. Quem se apega ao passado é arrastado pelo tempo. Mas quem disciplina a mente para ser flexível, esse atravessa as tempestades e chega mais forte do outro lado. Ser adaptável não é viver no improviso. É saber ajustar as velas sem perder o rumo. É manter o foco no propósito, mesmo quando o vento muda de direção. E como qualquer virtude verdadeira, essa habilidade precisa ser treinada. Quando a incerteza bater à sua porta, não fuja. Respire, observe, reavalie. A mente disciplinada é como a água, firme e fluida ao mesmo tempo. Ela não luta contra o obstáculo, ela o contorna. E no fim vence pela persistência. Crescer exige se mover, e movimento exige mudança. Pergunte a si mesmo todos os dias: o que posso aprender com o que mudou? Como posso me fortalecer a partir disso? Essas perguntas abrem o caminho para a evolução contínua. O mundo se transforma diante dos olhos de quem está desperto. E na história, são sempre os disciplinados e adaptáveis que moldam o novo, nunca os acomodados. Quando a disrupção chegar, não se esconda, abrace-a, use-a a seu favor. Transforme cada mudança em combustível para inovar. Faça da disciplina a base da sua coragem e da flexibilidade a aliada do seu sucesso. A vida vai testar você,
Vai colocar obstáculos no seu caminho. Vai derrubar seus planos e desafiar suas crenças. Mas a disciplina é o elo entre querer e fazer. Ela transforma o pensamento positivo em ação real. Com ela, o otimismo deixa de ser esperança vazia e se torna estratégia concreta. Todos os dias, você é chamado a escolher. Vai focar nos limites ou nas possibilidades? Vai deixar que o medo te paralise ou permitir que a coragem te mova? A resposta está em suas mãos e na disciplina com que você treina sua mente. A disciplina é o arquiteto invisível do seu destino. Ela molda pensamentos, organiza emoções e direciona atitudes. Ela te faz enxergar não apenas o mundo como ele é, mas como ele pode ser. E é aí que surge a diferença entre sonhadores e realizadores. Os sonhadores desejam, os disciplinados constroem. Disciplina é ação. Planejar, sonhar e falar são passos importantes, mas não bastam. Sem atitude, são apenas intenções vazias. A verdadeira medida da disciplina está no agir. Agir mesmo quando não há garantias, quando o cenário é incerto, quando a vontade é pouca. Pense em Andrew Carnegie, um dos maiores nomes da indústria moderna. Ele começou com nada, mas possuía algo inegociável, o hábito de agir todos os dias com propósito. Ele não esperou o momento ideal, ele o criou e construiu um legado de prosperidade baseado em movimento constante, aprendizado e disciplina. E procrastinação é o ladrão silencioso dos sonhos. Ela rouba seu tempo, destrói sua confiança e aprisiona seu potencial. A única maneira de vencê-la é agir. Agir agora. Mesmo que pequeno, o primeiro passo é o mais importante. A disciplina é a força que te faz seguir mesmo sem vontade. É o que mantém seu foco quando a inspiração some. E é o que transforma intenções em resultados reais. Cada ação consciente é um tijolo colocado no edifício do seu futuro. E com o tempo, o que parecia distante se torna inevitável. A diferença entre quem vence e quem desiste raramente é o talento, é o comprometimento. E o comprometimento é o outro nome da disciplina. Por isso, não se limite a desejar, construa, não apenas imagine, execute, haja todos os dias, com propósito, com direção, com fé. No fim das contas, viver com disciplina não é apenas conquistar metas pessoais, é deixar um legado. É inspirar outros com suas atitudes, com sua constância, com seu exemplo. Veja Madre Teresa. Ela não mudou o mundo com discursos, mas com ações repetidas, simples e cheias de amor. Cada gesto dela, por menor que fosse, carregava disciplina e propósito. E por isso, sua influência ultrapassou gerações. Pergunte a si mesmo, como quero ser lembrado? Deixe que essa resposta guie suas decisões diárias. As escolhas que você faz hoje, mesmo as menores, se transformarão nas memórias que o mundo terá de você amanhã. A disciplina é mais do que uma ferramenta. Ela é a chave que abre as portas do seu destino. Use-a com sabedoria, com propósito e com fé. E a grandeza caminhará ao seu encontro, inevitavelmente.